adoro uma treta de família. Eu fico até mais empolgada, assim, ó. Treta, 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 treta. Quando não é caminha, né? Mas também, vez ou outra, eu lembro aqui que tem uma treta e acaba virando uma fofoca barra comentário no meio do vídeo. Gente, eu quero pedir muita ajuda de vocês, tá? Não, um like. Acho que tem uma abelha aqui. Até perdi aqui o fio da meada. Gostaria muito de pedir gentileza de vocês elogiarem o meu brinco nos comentários. Por quê? Porque quando chegou, o Lucas falou que era horrível. Eu falei, não é não. Então, falem assim, nossa, Mai, que brinco lindo. Que eu também achei ele horroroso agora que eu coloquei ele. Eu já nem lembro mais que eu falei que essa abelha me distraiu aqui. Ai, Júlia. Minha editora favorita. Também quis ser minha editora? Agora aguenta. Vamos lá, então. Então, me conte a história mais insana da sua família e não algo de minha tia apareceu na TV uma vez. Estou falando de algo realmente inacreditável e absurdo. Pois eu tenho já uma história aqui de cara que eu lembrei da minha família. Uma pessoa falou que a cada vídeo meu era uma nova revelação. E verdade. Se vocês forem começar a juntar todas as histórias que eu conto, vocês vão descobrir muita coisa sobre minha vida. Uma prima... assim, de alguns graus. Aquela máquina da verdade que tinha com a Márcia Goldschmidt, sabe? Goldschmidt. Sabe aquele do caso de família mesmo? E aí lá na máquina da verdade deu que ela tava sendo traída pela irmã dela. Até hoje não sei se é armado, o quê. Nunca falou-se sobre isso na família. Ninguém me conta. Mas um dia eu vou descobrir ainda a verdade. Se vocês estiverem assistindo, por favor, me contem. Eu não vou contar pro povo aqui não se era armado não, tá? Eu realmente quero saber. Eu ainda penso nisso às vezes. Minha irmã faleceu e mais ou menos um mês depois a minha mãe casou com o marido da minha irmã. Ai, um mês depois. Então, tipo, essa mãe cachorra já tinha um caso com esse cara cachorro, canalha. Ai, que horror. Minha tia namorou um cara e na hora de conhecer a família descobriram que eram irmãos. Vocês lembram que no outro vídeo eu contei que a minha ex-colega namorava com o irmão dela? Ou namora, não sei, que fim deu. Mas, né, tem gente que namora sem saber também. No caso dela, ela sabia, né? Mas aqui não sabia. E aí, como é que fica se vocês descobrem que namoram um irmão ou a irmã? O que vocês fazem? Vocês terminam o namoro ou continua? Porque eu não sabia, né? Aí o contexto é diferente. Enterramos um desconhecido achando que era nosso tio. Depois de uns 3 dias do sepultamento, o meu tio chegou bêbado na casa dos meus avós. Não teve um caso assim, que o cara, ele tava meio bêbado, acho, e tava ajudando a procurar ele mesmo? Saiu tudo quanto foi notícia. Meu tio casou com a minha irmã e traiu ela com meu pai, que é irmão dele. Hoje eles são casados e minha tia e minha mãe não falam mais com eles. Eu tenho que fazer uma faculdade pra entender isso aqui. Tá, então o tio casou com a própria sobrinha. E traiu ela com meu pai, que é irmão dele. Que nojo! Que isso? Isso é diabólico! Que nojeira! Meu tio fugiu do próprio casamento com a maquiadora da noiva. Aí minha avó teve uma crise de riso tão forte que desmaiou no altar. Meu Deus. É a sogra, né? Vocês viram? A avó dela, no caso, era a sogra. O meu pai, que era amigo do casal, teve que fingir que era noivo pra não perder o buffet. E minha mãe fingiu ser a noiva. Eles estão casados até hoje. Pelo menos ficaram com o buffet, ou buffet. Como que fala? Buffet ou buffet? Ficaram com comida de graça. Porque comida de casamento é cara, hein? Minha avó adotou um filho do meu pai. Aí falaram embaixo, oi? Que foi o meu mesmo pensamento. E ela disse, pois é, ok. Vou ficar transtornada. Já estou começando a ficar transtornada com esses casos aqui. De todos esses vídeos, eu tô achando que eu vou ter que ligar pra psicóloga no final aqui. Meu pai tem 2 esposas, cada uma na sua casa com seus filhos. E toda a família vive normalmente com isso. Natal com uma, Ano Novo com a outra. E por assim vai. Eu não tenho nada contra, não. Eu acho que no Brasil não é permitido, né? Ser bígamo. Não tenho certeza também. Também não tenho interesse. Eu imagino que seja ruim administrar 2 famílias. Olha eu, né, lidando como se eu fosse o homem. Não, eu seria daí a segunda esposa. Fiquei um pouco estressada já, pensando na possibilidade. Mas também, aí quando cansa do marido, manda pra casa da outra. Talvez não seja um mau negócio, se for para pensar. O que vocês acham? Vocês seriam a segunda esposa? Ou você seria um marido com muitas esposas? Que fala assim, ai, todo homem ia gostar. Eu não acho que todo homem ia gostar, não. Porque quando o cara tem 2
duas esposas, né? Eu espero que ele não seja um pé rapado. Pelo menos tem que sustentar as duas famílias. É o mínimo que eu espero em troca de ser uma esposa troféu. Tipo assim, dividir o homem e ainda passar dificuldade, passar raiva? Ah, não, ainda comigo não. Meus avós se separaram no auge dos 78 anos. Ficaram 3 anos divorciados e voltaram. Nunca é tarde pra viver muito, tá? E eu achei ótimo. Ficaram 3 anos divorciados, olha aí. Voltaram com 81. Show de bola. Eles perceberam que eles eram amor na vida do outro. Romântico. Minha mãe é a viúva negra da família. Já enterrou 2. A próxima vítima já está morando com ela. Um tanto de piada que deve fazer com esse homem, não é mole. Eu fui trocada no hospital, só minha mãe sabe. Mas nem liga e nem procurou ir atrás da filha biológica. Quê? Ah, ela explicou. Quando eu nasci, me levaram rápido porque já tinha passado da hora de eu nascer. A minha mãe só me viu horas depois e eu fiquei 1 mês internado. A minha mãe recebeu a alta do hospital e ia me visitar. Mas ela notou que o bebê que ela viu nos 3 dias em que estava internada não era a mesma bebê que ela ia visitar depois de ter recebido alta. A bebê era mais cabeluda e branca, mas ela achou que era porque eu não estava muito bem nos primeiros dias de vida e nem se ligou aos detalhes. Anos depois começou a se questionar quando os primos dela falaram que a minha mãe traiu meu pai com outro. Essa história eu ouço até hoje, porque eu não parecia com nenhum. Eu lembro quando eu tinha uns 8 ou 9 anos que a minha mãe foi me levar pra fazer exame. Nunca soube se era exame de rotina ou DNA, mas algumas vezes bêbadas ou não, ela falou que eu fui trocada e me disse essa história aí. Na minha cabeça, eu sou a cara dela. Estranho isso aí, hein? Estranha essa história aí, hein? Também não posso falar porque eu nasci ruiva e as pessoas falavam que eu era filha do leiteiro, apesar de ter ruivos na família. Pai da minha mãe ser ruivo, da prima da minha mãe ser ruiva. Eu tenho, além de mim, tem mais uma prima mais nova que é ruiva também. Mas falavam que minha mãe tinha traído meu pai com o leiteiro, que era ruivo também. Assim, eu não quero dizer nada não, mas eu tô vendo nada a ver. Vamos, o que vocês acham dessa história aí? Eu achei meio confusa, achei meio suspeita, mas também, quem somos nós pra julgar, né? Só achei um pouco confusa mesmo, assim. Minha mãe casou com o meu padrasto e eu com o filho do meu padrasto. E minha irmã com o outro filho do meu padrasto. Minha mãe teve um filho com meu... Com meu o quê? Minha mãe teve um filho com meu... Com meu o quê? É pra gente adivinhar? Se ela casou com o padrasto e eu com o filho do padrasto. Entendi, foi nada, minha filha. Volta aqui e conta essa história pra gente. Alguém entendeu alguma coisa? Eu sou adotada e casei com um cara. A minha mãe biológica não sabe quem é o meu pai porque tinha 4 nomes e meio deles tinha o nome André. E no meio deles, eu acho. O genitor do meu marido se chama André e eu sou 1 ano e alguns meses mais nova que meu marido. E na conversa descobrimos que na época que eu nasci, a minha mãe biológica e a família do meu marido moravam no mesmo bairro. Eu sou muito parecida com o irmão mais novo do meu marido, o único que puxou a cara do pai deles. E eu tenho uma filha com meu marido que também puxou a cara do irmão do meu marido. E até hoje eu não sei se sou casada com meu irmão. Eu também não sei. Eu fiquei mais confusa que tu aqui. Como acontece isso de casar com parente, não sei o que, descobrir um marido, não sei o que. Que loucura isso, gente. Na família do meu marido tem um casal de irmãos que vive como marido e mulher. Ô, gente, uma vez o meu nome foi pro top do TikTok lá nas buscas. Sério, o meu nome era a pesquisa mais feita no TikTok, porque uma querida resolveu inventar que eu era casada com meu irmão. que eu e o Lucas éramos irmãos. Sabe, não sei de onde que ela tirou isso aí, mas aí eu... Nem sei o que eu falei pra ela, não. Acho que eu não falei com ela, não. Aí ela apagou o comentário dela e tudo, só que as pessoas viram. Por que aconteceu? Por que eu falei isso? Porque surgiu uma fofoca no TikTok dizendo que tinha um casal de influenciadores que eram irmãos e que moravam num condomínio, que tinham filhos e que todo mundo sabia que eram irmãos e não sei o que, não sei o que. E daí as pessoas pegaram as características de uma guria aleatória lá e falou que era eu e o Lucas. E aí as pessoas começaram a dizer que éramos irmãos. E isso dá processo, viu, gente? Difamação. Meu pai viu minha mãe beber no colo da minha avó. Ele já tinha 26 anos. Meu pai viu minha mãe beber no colo da minha avó. Como isso? A família de um ex meu lá atrás, o pai amava a filha e o pai largou a mãe pra ficar com a filha. Por isso terminei. Esse meu ex não via problema.
Ah, fez bem terminar mesmo. Cara, não via problema. Ele não via problema o pai ficar com a filha. Que bom que terminou aqui, ó. Às vezes a vida dando sinais pra gente, né? Minha tia-avó era esquizofrênica. Uma vez durante uma crise, ela fugiu e voltou depois de 3 dias com uma bebê recém-nascida no colo, falando que era dela. A minha avó, ao invés de levar numa delegacia, pegou e criou a menina. Minha tia hoje já tem mais de 50 anos e ninguém sabe a origem dela. Minha tia-avó já morreu. Que loucura! Tem cada confissão aqui. Inclusive, tem comentário que viraliza, o pessoal fica apavorado depois. Por isso que eu sempre censuro nome, foto, porque, gente, sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém fazendo um vídeo, um familiar assistindo. Doideira isso. Minha avó concebeu gêmeas em 1973. E o meu avô vendeu uma das bebês e disse pra minha avó que a bebê foi roubada. Comprou carro, casa, já perdeu tudo. Mas até hoje a minha avó acredita no roubo e ninguém da família tem coragem de contar a verdade. Ela é especial. Em 73... Nossa, ela já é bem velhinha, né? Não, para. 64... 50 e... mas é que ela é... Pelo jeito ela tem alguma deficiência. E também a gente não vai se meter em caso de família aqui não, né? A gente vai só comentar. Vamos fingir que a gente não tá sabendo. Porque a gente nem sabe quem foi que comentou, né? A sogra namorou o genro e nasceu meu avô, que foi criado pela mulher traída porque a mãe morreu no parto. Ah, mas acontece com frequência. Minha mãe já conseguiu fazer o marido e o amante morarem na mesma casa. Uma mulher da minha família já se vestiu de enfermeira e entrou no hospital para contar para um dito cujo que ele tinha câncer. A família toda estava escondendo. Ah, mas por que será que ela fez isso? Será que a pessoa disse que queria saber, caso tivesse algo? E a família pode esconder? Dependendo do caso, acho que pode, né? Se a pessoa estiver muito debilitada, tipo, se outra pessoa estiver respondendo por ela. Inclusive, eu acho que eu já fiz essa pergunta em outro vídeo. Minha prima casou com 3 irmãos só para continuar na família dos ex-maridos. Teve filho com cada irmão, 2 meninos e uma menina. O bom é que são primos e irmãos ao mesmo tempo. Os sogros dela amam a família grande. Todo mundo meio fora da casinha dessa família, né? É capaz das crianças também começar a se relacionar. Olha, quando crescerem, né? Não quando crianças, quando forem adultos. Ai, que nojo. Meu tio vivia traindo a minha tia até que ela começou a trair ele também. Eles frequentavam uma casa espírita que tinha o seu Zé. E um dia numa festa dele, que eu fui com eles, estavam todos na roda ouvindo o seu Zé falar. E do nada, a entidade desmascarou a minha tia pro meu tio, falando: minha comadre tá te traindo e eu avisei que se ela não parasse, eu ia colocar os dois cara a cara e contar. Acabou o clima da festa, teve briga, o ambiente mega pesado que precisou descer o herê depois pra acalmar. O pior foi voltar de carro com eles brigados pra casa, quase batemos o carro numa curva. Meu tio, com ódio, estava dirigindo a 1000. Eles continuaram casados ainda por mais um tempo, mas depois se separaram de vez. Hoje ela é evangélica e se casou de novo, e ele tá envelhecendo sozinho, porque ninguém quer ele. Sempre ouvi casos de traição serem descobertos por fofocas, mas por uma entidade foi a primeira vez. À direita eu vejo o caso do pessoal falando que descobriu através de entidade. Gente, eu não entendo de entidade, coisa assim. Então não tem nem muito o que comentar pra vocês. Porque, por exemplo, eu não sei nem o que é herê. Eu não entendo sobre. Mas me digam aí, hein? Se vocês sabem alguma coisa de entidade, comentem aí, me falem. Não sou filha do meu pai. Eu sei, mas finjo que não sei. A família do meu pai também sabe, porém todos me tratam normal. Eles não sabem que eu sei. Se todo mundo sabe, um sabe que o outro sabe, por que não falam sobre isso? E meio que não é direito da pessoa também, tipo assim, saber quem é o genitor ou genitora. Eu fico pensando assim, será que a pessoa tem curiosidade de saber quem que é o pai, quem que é a mãe, quando acontece um negócio assim? Depois de adulto, você descobre que a tua mãe não é tua mãe, teu pai não é teu pai. Será que fica curioso? Tem gente que vai atrás, né? Eu não sei se eu iria, não. Eu não sei se eu sou tão curiosa assim, não. Minha mãe é viúva 3 vezes. O único que não morreu ficou doido. O atual só tá vivo porque tá preso. Ai, ai. Descobri aos 24 anos que não sou filha biológica do homem que me criou. Na verdade, sou fruto de uma traição. Meu pai, que nunca soube disso, me amou e me criou como se fosse sua. E como se isso já não fosse suficiente, algum tempo depois descobrimos que o meu irmão do meio também não era filho dele. E o mais impressionante de tudo, meu pai criou todos nós com o mesmo amor, sem distinção. Um verdadeiro pai no sentido mais profundo da palavra. Mas ele nunca soube, né?
Então ele acha que é pai. Tratou como pai porque ele é pai. Ele fez a obrigação dele como pai. De criar como pai. É coitado, né? Ser enganado todo esse tempo também. Puta, não tem nenhuma pessoa pra mandar uma carta anônima pra esse homem? Não gosto de ver gente sendo feita de trouxa, não. Fico incomodada. Parece que é comigo. Também depende da pessoa. Eu também não sei. Aquelas pessoas que eu não gosto, não sei se elas são feitas de trouxa. Espero que sim. Espero que sim. Então, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Agora que eu tô indo embora, tô ficando bem pequenininha. Vai aparecer pra vocês aqui um vídeo. E ó, eu não sei que vídeo é, tá? Clica nele e depois me conta. Tchau!